faltam até a nossa entrega, que nós possamos ter, Senhor, um tempo ainda mais profundo de busca aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Então escolha um dos 3 horários, ou 7h30, ou 1h30, ou 4h30. Se não pode, escolha outro horário que você possa orar em casa, mas essa semana é a última semana do nosso jejum, então vamos realmente intensificar a nossa busca pelo Senhor. Nós lemos aqui em Atos 1:8, vamos lá, abra aí comigo, Atos 1:8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, há 15 dias atrás, eu comecei esse estudo em Atos, né? Até alguém me perguntou, que o título, coloque aí, Descobrindo o Discipulado e as Células através da Igreja de Atos. E a gente não falou ainda exatamente sobre discipulado e células. Então nós estamos fazendo uma introdução para poder, ao longo do livro, descobrir o discipulado e as células nesse livro que registra o nascimento da igreja. Mas a primeira coisa que eu falei foi a fonte de poder da igreja, coloque aí. A nossa fonte de poder é o Espírito Santo. Então Jesus, ele sabia que o Espírito Santo era a força, seria a força e o poder da igreja. Então Jesus ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Jesus diz lá em Lucas capítulo 24, e também aqui em Atos, nos versículos 4 e 5, Jesus diz assim: olha, fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então Jesus sabia, irmãos, que sem o poder do Espírito Santo seria impossível nós fazermos a obra de Deus. Então, por isso que ele diz: fiquem, discípulos, fiquem na cidade. E poder aqui é dunamis, que é grande força, energia, grande habilidade. Então, o poder do Espírito pode passar, faz com que a gente se torne testemunhas de Jesus. A palavra testemunha em grego é martis, de onde vem a palavra portuguesa mártir, né, que tem um outro sentido. Mártir é alguém que morre por uma causa, mas a palavra original, martus, significa testemunha ocular. Alguém que presenciou, alguém que viu e que fala do que viu. Então, testemunha aqui é alguém que tem conhecimento por experiência, não é um conhecimento teórico. Então, Jesus diz: olha, vocês receberão o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, tornará vocês testemunhas, porque nós não vamos falar só do que os outros estão dizendo, mas nós vamos falar do que estamos vivendo. Amém? Quem quer ser essa testemunha aqui? Do que tem visto, do que tem ouvido, do que tem experimentado. É muito melhor a gente ser testemunha e falar do que a gente viu e experimentou, do que ficar apenas passando informação dos outros. Coloque o próximo. Isso aqui a gente já viu, tá? Estou só revisando. Obediência às ordens de Jesus é indispensável. Jesus disse: permaneçam na cidade. Então eles obedeceram. Aí em Atos, olha Lucas 24:48, permanecei na cidade. E em Atos 1:12 diz que eles voltaram para Jerusalém. Significa o quê? Que eles obedeceram. Então Jesus, ele foi elevado aos céus em Betânia. 500 pessoas estavam lá, mas das 500, vamos ver aqui quem lembra, 15 dias atrás o que eu falei. Das 500, quantas obedeceram e perseveraram? 120. Então, 380 pessoas não perseveraram e perderam o grande momento da descida do Espírito Santo. Então, obediência, irmãos, é indispensável. Agora, coloque o próximo. Oração foi como a igreja foi gerada. A igreja não foi gerada em um outro ambiente, senão um ambiente de oração. Por isso nós precisamos, nas células, na nossa vida pessoal, nas células,
como igreja, queridos, nós precisamos voltar para isso aqui. Quantas células aqui, não respondam, tá? Não precisa levantar a mão. Mas quantas células aqui têm a sua reunião de oração? Além daquela reunião semanal, mas os irmãos se encontram para orar. Isso é um ambiente onde a igreja foi gerado. Nesses 21 dias que nós estamos em jejum, quantos realmente se envolveram com a oração e com o jejum? Porque se isso não acontecer, irmãos, nós não vamos reproduzir o ambiente de Atos dos Apóstolos. Olha aqui, Atos capítulo 1, versículo 14. Eles perseveravam unanimemente em orações, em oração e súplica. Então agora eu quero falar, pode colocar, a partir daqui eu não falei, então terminamos nesse slide o que eu já tinha falado até a terça retrasada. Então a partir de agora, me siga. Como a oração faz diferença na vida de uma célula e do seu líder. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita. Então, um homem chamado Joel Comiskey, ele estava escrevendo a tese dele de doutorado. E a tese de doutorado dele, no Fuller, que é um seminário lá da Califórnia, a tese de doutorado dele foi igrejas em células que experimentam crescimento contra, versus igreja em células que não tem tanto crescimento assim. E o que foi que ele descobriu? Que o que influenciava no crescimento da célula, na vida da célula e do seu líder, era isso aqui: tempo devocional de cada líder, o quanto que cada líder gastava diariamente a sós com Deus. Anote isso. Eu quero que a minha célula cresça, eu quero que a minha célula multiplique, eu quero crescer. Então, isso aqui foi provado cientificamente. Já pensou? O Joel Comiskey usou o método científico de hipótese. Quem estudou aqui já, metodologia da pesquisa, que é a disciplina assim bem joia, bem gostosa de estudar. Metodologia científica. Quem já estudou aqui? Metodologia científica, metodologia da pesquisa. Ele pegou o método científico de observação, de hipótese e de provar, e ele aplicou às células. E ele descobriu, irmãos, isso aqui é resultado da pesquisa desse homem de Deus. Ele descobriu que o que influencia para uma célula multiplicar é o tempo devocional de cada líder. Quem aqui, agora eu quero que você responda mesmo. Quantos aqui, pelo menos 5 vezes na semana, porque às vezes você não consegue fazer a semana toda, mas 5 vezes na semana você consegue tirar tempo sozinho com Deus, pelo menos 5 vezes por semana? Levanta a mão. Então, está provado que quem gasta tempo a sós com Deus, o líder cresce, mas a célula dele também cresce. Por quê? Porque a outra coisa que ele descobriu, oração pelos membros das células. Pegar nome por nome, faça uma lista, cola essa lista, ou na parede lá do quarto, ou no espelho do banheiro, ou carrega a lista na sua Bíblia. Por quê? Você vai pegar nome por nome. A gente tem orado, Eu e Cristiane, nós estamos aqui pela manhã, e o que é que nós temos feito? Temos uma lista mental dos nossos discípulos e dos supervisores. A gente então vai orando, nome por nome. A forma que eu tenho para memorizar é pelos dias da semana. Então, na segunda-feira, eu sei quem eu discipulo. Na terça, na quarta, na quinta. Então, essa lista mental é baseada no discipulado. E nós vamos orando nome por nome. Senhor, coloco diante de Ti, meu discípulo fulano de tal, que ele cresça na Sua presença,
que Ele, Senhor, tenha mais intimidade contigo. Quando a gente sabe de uma questão individual, de um problema, talvez é de uma dificuldade que aquela pessoa tem, então nós oramos especificamente em cima daquilo, tendo cuidado para, se tem gente perto, que às vezes você ora tão alto, que acaba, Senhor, liberte aquele meu discípulo, meu Deus, que está preso na prostituição. Aí a pessoa, hã? Então a gente tem que ter cuidado. Se é você a sós com Deus, você pode orar em voz alta. Agora, se você está junto com outros, a gente pode orar nome por nome, desde que a gente tenha o cuidado de não expor detalhes, de ninguém. E terceira coisa que ele descobriu, tempo de preparo para o encontro da célula. Alguém que orou antes, se sua célula é na quarta, você já está se preparando desde o domingo. Como? Vindo para o culto, anotando a palavra. Não deixe, querido, para pegar a folha da célula no dia. Eu já peguei muita gente assim, manda a folha da célula aí agora, que eu estou precisando. E quando eu vou olhar a hora, era a hora da célula. Isso significa o quê? Que não teve preparo. Não teve preparo. A célula é 7h30, a pessoa está pedindo a folha 7h28. Isso não pode acontecer, irmãos. O tempo de preparo influencia na qualidade da reunião. Então você precisa vir no domingo, ouvir a palavra, anotar. Aí sim, pega a folha da célula, confere com o que você anotou, ora pela reunião, faz uma escala com antecedência, para não ficar colocando gente de última hora. O de última hora sempre acontece imprevistos. O som não funciona, o celular trava, E aí, muitas vezes, já aconteceu de pegarem pendrive errado e colocar. E na hora que colocou, começou a tocar chiclete com banana. No meio da célula. Mas é bom, às vezes, a gente passar por algumas vergonhas. É ou não é? Para a gente corrigir. Como é que eu não me programo e pego um pendrive qualquer e boto lá? É o louvor da célula. Nem selecionou. Então, assim, são coisas que não podem acontecer. Por quê? O Joel Comiskey, ele pesquisou e ele viu tempo devocional do líder, orar pelos membros da célula e um líder que se prepara para a reunião da célula, ora pela reunião, rega em oração, escala as pessoas com antecedência, divide tarefas, especialmente quem vai ministrar louvor e quem vai facilitar a palavra. São as duas coisas principais. Para dar um testemunho, pode ser lá na hora. Para pedir para uma pessoa orar, pode ser lá na hora. Mas louvor e palavra tem que ser planejado com antecedência. E o lanche também, porque ninguém vai providenciar lanche de última hora, Para evitar de ser sempre aquele chá de capim santo com biscoito Maria. Ou então, fresh, não é nem tangue, fresh de uva com biscoito coquinho. A pastora está lembrando aqui que o pendrive era do irmão não crente da pessoa que ia ministrar o louvor. Não era da pessoa que estava... Aí já era demais também, Passe o próximo. Quanto tempo investem na oração os líderes de célula mais bem-sucedidos? Agora, o Joel Comiskey, ele foi pesquisar a qualidade de oração desses líderes. Então, líderes que investem 90 minutos, o que é 90 minutos? 1h30 ou mais em sua vida devocional. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para parar 1h30 por dia. Mas você pode fracionar. 30
30 minutos de manhã, 30 minutos no seu horário de almoço, 30 minutos antes de dormir. Claro que isso aqui não é regra, não vamos transformar isso aqui em regra. Isso aqui foi uma pesquisa e ele constatou que quanto mais tempo de vida devocional, mais esse líder multiplicava. Isso aqui é uma pesquisa. É algo espiritual sendo constatado pelo método científico. Ok? Inclusive o livro, a pesquisa dele de mestrado, a tese de mestrado dele, ele transformou em um livro, que é O Crescimento Explosivo das Células. Então multiplicam esses líderes que quanto mais tinham vida devocional, eles multiplicavam 2 vezes mais do que os que dedicavam pouco ou nada à vida de oração. Então, não ora, não tem tempo com Deus, não ora pelos membros da célula e não se prepara com antecedência para a reunião e quer que a célula multiplique. Não vai. Porque as coisas não acontecem de forma automática. As coisas no reino de Deus têm um preparo espiritual. Certo? Por exemplo, para se ministrar aqui louvor e adoração, quando não tem ensaio, quem é músico sabe a diferença. Por quê? Porque não teve ensaio, porque não se passou os detalhes. Então chega aqui e vai improvisar, a probabilidade de dar errado é muito grande. Agora, quando se tem ensaio, você repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Quanto mais se repete e se prepara, mais a qualidade aumenta, porque você vai ter segurança. Pode colocar o próximo. Ouvir a voz de Deus. Onde é que a gente ouve a voz de Deus? No meio do barulho, do burburinho, da agitação, é menino chorando, cachorro latindo, igual a véia debaixo da cama. A véia criou um gato, de noite o gato miava, o cachorro latia. Quem conhece essa música, A Véia Debaixo da Cama? É antiga, né, Damião? Você gosta dela, né? Ó, Damião, rapaz solteiro, homem de Deus, está congregando aqui na nossa igreja, bem animado, quer casar. Ele diz que essa igreja é um jardim florido. Mas vamos voltar aqui. Ouvir a voz de Deus. Onde é que a gente ouve a voz de Deus? No tempo, a sós com Deus. Então isso vai dar direção, isso vai dar segurança. Olha, irmãos, eu creio que Deus, no tempo a sós, Ele pode falar coisas que vão acontecer na reunião da célula. Ele pode dar a você revelação, uma visão, um sentimento, uma impressão, uma palavra, um versículo. Por quê? Você se preparou. Um líder que demonstra repetidamente que Deus fala, adquire autoridade espiritual. Quando você demonstra que Deus está falando com você, que não é emoção, que você não é uma pessoa instável, mas quando você demonstra repetidamente que Deus está falando com você, faz com que você cresça em autoridade. As pessoas vão começar a te respeitar e a te admirar. Por quê? Porque você ouve Deus e você fala da parte de Deus. Agora, uma pessoa que não ouve Deus, não fala o que Deus está falando e muda o tempo todo, é inseguro muitas vezes nas decisões, às vezes num conselho. Olha, eu não sei o que é que Deus está falando, mas eu vou dizer a minha opinião. Quem vai querer ouvir? Quem vai querer ouvir? Nós queremos ouvir as palavras da parte de Deus. Isso faz com que uma pessoa cresça em autoridade. Então, temos a necessidade. Coloca aí o versículo de Mateus 6,6. Mas você, quando orar,
Preste atenção nas palavras de Jesus. Vamos analisar aqui o português. Mas você, quando orar? O que é que essa expressão está dizendo para nós? Quando orar? É certo que vai orar. Seria diferente Jesus dizendo assim: mas você, se orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Se no lugar do quando tivesse um se, seria totalmente diferente. Mas Jesus está dando como certo. Quando você orar, ou seja, é certo que você vai orar. Entenderam, irmãos? Então Jesus está contando que os discípulos dele, nós, iremos orar. Ir para o quarto, fechar a porta, orar ao nosso Pai em secreto. E aí ele diz que o nosso Pai, que nos vê em secreto, ou o que nós fazemos em segredo, vai nos dar recompensa pública. Recompensa pública vem depois de orar no secreto. Primeiro, no secreto com Deus, e então, recompensa pública. Jesus está dizendo quando e não se. Ele está contando que devemos orar. Coloque o próximo. E aqui, para encerrar a parte do livro do Joel Comiskey, ele diz o seguinte, ele dá umas dicas. Encontre um lugar apropriado para oração, né? Porque às vezes o lugar onde você está orando tem muita distração, tem muito barulho. Cristiane, ela dá o testemunho dela, né? Eu só tinha uma irmã, só tenho uma irmã, então eu e minha irmã. Mas Cristiane, ela morava numa casa que tinha ela, o pai, a mãe e mais 8, 9. Então, era uma casa bem movimentada. Mesmo assim, ela encontrava um lugar escondido, atrás do sofá. Tinha uma brecha lá. Ela é pequenininha, então ela entrava lá, feito um gato, né? Atrás do sofá, e ali era o lugar secreto. Por quê? Porque o quarto era um quarto com várias pessoas, várias beliches. Então, era um alojamento, não era um quarto. O banheiro, a toda hora, está sendo usado, não dá. Cozinha é um lugar super movimentado. Então, ela descobriu um lugar onde ela tornou aquele lugar um lugar secreto. A ideia é o quê? De um lugar tranquilo. Um lugar tranquilo, onde você vai se concentrar em seu tempo de oração e de devoção. É importante haver privacidade, quietude, um tempo entre você e Deus sem interrupções. Irmão, se você não prioriza isso, não adianta. Não adianta você tentar num lugar barulhento, gente entrando e saindo, conversando. Não tem como você se concentrar naquilo que você está fazendo. Outra coisa que ele dá a dica: ore diariamente pelos membros da célula, e ele coloca também pessoas do seu oikos. O que é oikos? Oikos é a palavra grega para pessoas próximas, pessoas do seu círculo de influência. Os estudiosos dizem que nós, cada um aqui, tem pelo menos de 100 a 120 pessoas do oikos. São pessoas que são parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Às vezes é aquele açougueiro, aquela funcionária da padaria que você todo dia encontra e cumprimenta. Oi, tudo bom, tudo bom? Já tem ali uma conversa informal, mantida. Hoje está frio, hoje está quente. E aí, nunca mais eu tinha lhe visto. Isso é oikos. Aquela pessoa faz parte do teu oikos.
Encoraje os membros da célula a orarem e jejuarem no dia da reunião da célula. Então, se sua célula é na quarta, encoraje os membros a orar e jejuar na quarta, ou na quinta, ou no sábado, porque a célula estará regando a reunião que vai acontecer. Coloque a frase agora do Dr. Ralph Neighbor Jr. Ralph Neighbor Jr. Nós conhecemos esse homem. Eu tive o privilégio, eu e Cristiane, nós estávamos indo para Santarém e quando nós chegamos em Belém para fazer conexão, quem eu vejo no aeroporto? Um velhinho de quase 90 anos, cabelo branco, né? Aliás, ele estava no avião que a gente ia para Santarém. E aí, arranhando o inglês, eu fui lá, conversei um pouquinho com ele e tive realmente o privilégio de conhecer. Ele ainda é vivo. Esse homem, ele é uma das maiores autoridades em células no mundo. Não é um modelo específico, certo? Mas ele foi quem revolucionou, depois de Paul Yong-Cho, Dr. Ralph Neighbor, foi o que defendeu células e pregou e ensinou. E ele estava voltando da Ucrânia, um homem com quase 90 anos de idade. E ele dizendo para nós, eu estou chegando da Ucrânia, e lá eu preguei para 5.000 líderes. E esses 5.000 líderes são líderes de igreja nas casas, são líderes de células. E a Ucrânia, que é um país da ex-república soviética, está sendo abalada, está sendo impactada pelas igrejas nas casas. Um homem, sim, de Deus. Ele disse o seguinte: momentos de oração triviais. O que é uma coisa trivial? Vamos lá? Momentos de oração triviais. Que acontece, que não acontece, né? Que de vez em quando não. É uma coisa trivial, comum. Então ele disse que momentos de oração triviais e rotineiros em uma célula são incapazes de quebrar nela o espírito de letargia. Em outras palavras, Dr. Ralph Neighbor estava dizendo que a oração numa célula tem que ser algo constante, forte, presente e batendo na porta dos céus, batendo na porta de Deus, como aquela mulher que incomodava o juiz até que houve uma resposta. Então não é aquela oração de 30 segundos na célula que vai fazer com que a célula saia da letargia. O que é uma coisa letárgica? Que está paralisada, né? Que está adormecida. A célula vai ser sacudida com orações que não são triviais. Não é aquela oração de 30 segundos que muitas vezes, né, a gente vai orar em casa e Abner faz uma oração de 10 segundos. E já é uma oração já decorada. Senhor, abençoe o meu sono. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo meu pai, minha mãe, meu irmão. Em nome de Jesus, amém. A gente está ensinando. Você não pode ficar, Abner. Isso é uma reza, isso não é oração. Você precisa falar com Deus. Oração é diálogo. Não é uma reza repetida. Então, veja essa frase aí como um desafio, né, para nós. Agora coloque o próximo, querido. Pesquisa novamente, do Joel Comiskey. Quantos líderes de célula bem-sucedidos oram pelos membros? Pelos membros, nome por nome, dos membros da célula. Ele descobriu que 64%, mais da metade, oravam todos os dias. 16% orava dia sim, dia não. 11% oravam só uma vez por semana. E 9%, algumas vezes. Vejam, 64% da pesquisa dele eram de líderes que todos os dias oravam pelas pessoas da sua célula.
Então, quantos líderes nós temos aqui? Então eu quero te desafiar a você agora, no celular, no papel, você fazer uma lista. Agora mesmo. Não estou falando só força de expressão, não. Agora, right now, agora mesmo. No celular, num papel, na capa da sua Bíblia, numera lá, de 1 a 10, de 1 a 8, de 1 a 12. E coloque os nomes dos membros da sua célula. E você vai então acessar no celular, pegar o papel, abrir na página da Bíblia e todo dia, no seu tempo a sós, você vai colocar essa lista diante do Senhor. Olha, irmãos, não sou eu que estou garantindo nada, não. É o próprio Jesus que garante o sucesso através da oração, a vitória através da oração. Sua célula vai revolucionar. Sua célula vai dar vamos usar uma palavra da moda, um upgrade. Sua célula vai, os membros da célula vão começar a ter fome, ter sede, ter vida. Porque você está regando em oração. Você está usando as armas corretas. Enquanto você faz a lista, eu concluo aqui. Para a gente passar para a segunda parte. Primeiro eu falei sobre o poder do Espírito. Agora em Atos vimos o poder da oração. Estamos terminando. Conclusão. Líderes que oram diariamente pelos membros de sua célula multiplicam a sua célula muito mais vezes que os que oram de vez em quando. Essa é a nossa conclusão. Nossa não, né? Do doutor Joel Comiskey. Agora vamos voltar para Atos. Eu quero falar agora do poder da unidade. Primeiro, o poder do Espírito. Segundo, o poder da oração. Terceiro, o poder da unidade. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente. Palavra bem grandona. Unanimemente. Agora, Atos 2,1. Veja aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Gente, em português, nós temos unânimes ou unanimemente, e no capítulo 2 nós temos reunidos. Mas na língua que Atos dos Apóstolos foi escrito, que é o grego koiné, por incrível que pareça, é a mesma palavra. Parece que não, porque unanimemente, reunidos, mas é a mesma palavra. E essa palavra é a palavra homotimadon. Homotimadon. Homotimadon significa um mesmo sentimento, consentimento mútuo, estar de acordo, um grupo que tem unidade, uma só opinião e um só objetivo. Então, no verso 14, nós temos que eles estavam perseverando unanimemente, ou seja, com o mesmo coração, com o mesmo sentir, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos. No capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, eles estavam reunidos, mas reunidos como? Unanimemente. Eles estavam com o mesmo sentimento, eles estavam com a mesma opinião, com o mesmo objetivo. O comentário aqui da Bíblia Plenitude, inclusive abrindo aqui um parênteses, né? As pessoas sempre me perguntam, pastor, eu vou comprar uma Bíblia de estudo, a minha primeira Bíblia de estudo, qual a Bíblia que o senhor indica? Bíblia de estudo Plenitude, eu indico a primeira. Depois que você tiver a Plenitude, você pode, né, comprar outras. Quanto mais você diversificar, vai ser bom. Mas se é a tua primeira Bíblia de estudo,
Essa Bíblia Plenitude, ela praticamente os comentários são 100% do que nós acreditamos como doutrina. O organizador dessa Bíblia é o pastor Jack Hayford. E ele é um homem que foi muito usado por Deus na adoração nos Estados Unidos. Compôs músicas, a igreja dele foi uma igreja que se destacou e ele é o organizador dessa Bíblia. Ele diz aqui, o comentário: os discípulos tinham unanimidade intelectual, harmonia emocional e consentimento volitivo. Isso é o que a palavra está dizendo, unânimes. Ou seja, eles tinham uma unanimidade de pensamento, estavam emocionalmente harmoniosos e eles consentiam na vontade. Eles estavam ali porque queriam. É isso o poder da unidade. Por que a unidade é a chave da bênção? Porque quando nós estamos com um só sentir, com um só pensar, com uma só decisão, apontando para uma só direção, o próprio Deus disse lá na Torre de Babel: eles são um, e agora o que eles pretendem fazer, ninguém pode impedir. O próprio Deus reconhece o poder da unidade, embora que a unidade na Torre de Babel era rebelião contra Deus, mas o princípio por trás era de unidade. Unidade para o que era ruim, mas era unidade. Agora nós temos em Pentecostes o mesmo princípio. Isso é bem interessante. Por quê? Pentecostes é a resposta. Tem mais não aí? Isso. Pentecostes é a resposta para Babel. Pentecostes é o contrário de Babel. Babel era um projeto humano. Babel era uma decisão humana de construir uma torre cujo topo alcançasse os céus. Claro que eles sabiam que não era alcançar os céus propriamente, mas essa expressão alcançasse os céus era afrontar Deus. Um projeto humano centrado no homem, e hoje nós temos torres de Babéis sendo levantadas. Uma igreja pode ser uma torre de Babel. Uma célula pode ser uma torre de Babel. Um setor pode se tornar uma torre de Babel, gente. O CCA pode se tornar uma torre de Babel. Quando? Quando centralizar no homem e tirar Deus da história. E quando for para fazer o nosso nome grande e célebre, uma torre que toque os céus, isso é Babel. Então o projeto de uma célula crescer não é para fazer o seu líder famoso. O projeto de um setor crescer não é para que aquele supervisor, supervisora se ache a última Coca-Cola do deserto. Uma igreja, quando cresce, não é para que os pastores digam assim: tudo isso está acontecendo por minha causa, louvado seja o meu nome. Não é. Se a gente fizer isso, nós estamos em Babel. Então, Babel, eles falavam uma só língua. Naquela época não tinha ainda a divisão das línguas. Se uniram contra o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Crescer e multiplicai. O propósito de Deus estava claro para Noé, porque Babel foi logo depois do dilúvio. E Deus tinha dito a Noé: Noé, se espalhe. Por quê? Porque a humanidade tinha sido destruída no dilúvio. Todos tinham morrido, só tinha escapado aquela família: Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas e os animais. Então Deus tinha dito: se espalhem na face da terra. O que foi que Nimrod era um poderoso caçador da descendência de Cão, era o Cão chupando manga. E esse homem, descendente de Cão, filho de Noé, ele diz: não, nós não vamos nos espalhar. Não vamos.
ele foi contra a ordem de Deus. Então Babel sempre começa quando alguém se levanta contra a ordem de Deus. O que Deus está nos dizendo, irmão, nesses últimos dias? O que Deus está dizendo? O que o Espírito Santo está dizendo com relação a almas, a vidas? Vamos, gente. O que é que Deus está dizendo? Porque se vocês não sabem o que é que Deus está dizendo, nós estamos numa situação complicada. Deus está dizendo que é: ide, portanto, fazer discípulos das nações, ide pregar o evangelho a toda criatura, vão e sejam minhas testemunhas. Deus está dizendo: antes da minha volta, uma grande colheita de almas haverá, amem as almas perdidas, vão aonde elas estão, saiam das quatro paredes. Agora, quando a gente diz: não vamos sair, aqui está muito bom, aqui está legal, vamos ficar todo mundo aqui, para que crescer? Para que conquistar mais almas? Já está bom demais, já está de bom tamanho. O pastor testemunhou aqui, era 8 no primeiro culto, hoje nós somos mais de 500, está bom demais, pastor. Isso é Babel. Sabem? E às vezes tem esse sentimento até no coração das pessoas. As pessoas não querem multiplicar. Não, vamos ficar aqui. Eu já vi gente dizendo isso. Nossa, ela está tão gostosa, vamos ficar aqui. Isso é Babel. Pode ser que o sentimento esteja correto, mas o princípio não é esse. Vamos ficar aqui, todo mundo tendo comunhão, todo mundo gostoso aqui, enquanto o mundo está perdido? Enquanto as almas estão se perdendo, a gente vai se fechar e a célula só se resume àquelas pessoas e ninguém mais é convidado, não tem mais visitantes na célula, é reunião de crentes. Por meses está a caminho da morte. Pode ter certeza. Uma célula que não tem mais visitantes, que não tem mais pessoas novas chegando, que não tem gente nova sendo convidada, essa célula, ela vai, com o passar do tempo, ela vai se acabar. Porque o propósito de Deus não é esse. Então nós temos que ter cuidado. Eles se uniram contra o propósito de Deus. O resultado foi que o Senhor desceu para confundi-los e dispersá-los. Agora em Pentecostes, nós estamos terminando com isso. Eles se uniram também. Babel, unidade. Pentecostes, unidade. Mas eles se uniram para quê? Debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus disse o quê? Permanecei na cidade. Eles obedeceram a Jesus. Olha como é diferente. Em Babel obedeceram Nimrod, o homem no centro. O que nós estamos vivendo hoje, viu, irmãos? Um reavivamento humanista. O homem está no centro. Tudo é feito por causa do homem, para o homem. Nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes o culto não é mais para Deus, o culto é para nós. E aqueles se unem debaixo de uma ordem de Jesus. Qual foi o resultado? Em Babel, confusão. Deus confundiu as línguas, eles falavam e não se entendiam, e cada um finalmente se dispersou. O que Deus queria aconteceu, se espalharam. Em Pentecostes, o resultado foi que falaram em várias línguas, quando o Senhor desceu para confirmar que aprovava a vida deles. O Espírito Santo desceu naquela sala, naquele cenáculo, dizendo que Deus aprovava o que eles estavam fazendo, enchendo-os do Espírito Santo e capacitando-os a levar o testemunho de Jesus a todos. Então, para finalizar, qual é a lição que nós aprendemos com Pentecostes? É que sempre que há unidade em torno do propósito de Deus, Deus confirma enviando poder e capacidade sobrenatural. Vamos encerrar com o Salmo 133. Abra lá comigo para a gente orar. A gente vai encerrar com um tempo de oração. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Olha a ordem aí, de cima para baixo. A barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Ali onde os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, onde há unidade, Deus ordena vida e bênção. Unidade com o propósito dele. Não é unidade contra a vontade de Deus. Mas quando as pessoas se unem. Não, gente, nós estamos aqui nessa célula com um objetivo. A gente quer ganhar o nosso bairro para Jesus. A gente quer ganhar famílias. Nós vamos convidar pessoas. Sempre vai ter uma cadeira aqui vazia, para as pessoas saberem que na próxima semana essa cadeira vai ter alguém, que nós vamos convidar alguém. A célula não está centralizada em nós. Não é somente nós. Não é koinonite, a inflamação da comunhão, koinonite. Só nós, está tão gostoso, vamos ficar só a gente aqui. Não, é comunhão que inclui outras pessoas, que convida outras pessoas, que visita outras pessoas, que sai nas ruas, nas casas, nas famílias. Sempre vai ter lugar para mais um, igual a Rexona. Sempre há lugar para mais um, sempre cabe mais um. Uma célula é assim. Toda semana, pelo menos um novo visitante nós teremos. Uma nova pessoa nós teremos. Amém, irmãos? E quando tiver batismo no primeiro semestre, e quando tiver batismo no segundo semestre, no mínimo um. Isso é muito pouco ainda. Mas pelo menos um, nossa célula vai levar para o batismo no primeiro semestre e mais um no segundo semestre. Aí sim, nós estamos contra Babel. Por quê? Porque estamos estendendo para os perdidos. Estendendo para os perdidos. E não centralizando em nós. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos fazer trios. Junta aí com mais duas pessoas. Você e mais dois. Poder do Espírito. Poder do Espírito, primeira coisa que nós vimos. Poder do Espírito, segunda coisa, poder da oração, terceira coisa, poder da unidade. Então agora nós vamos orar pelos três. Vamos primeiro pedir poder do Espírito. Ore agora pelo seu irmão, dizendo: Senhor, encha-nos do Espírito Santo. Espírito Santo, você encheu aqueles crentes de Atos. A igreja foi cheia do Espírito. A igreja nasceu debaixo de um mover do Espírito Santo. E nós estamos aqui pedindo o poder do Espírito de Deus, a vida do Espírito Santo, sobre cada homem e mulher que está aqui nesse lugar. E estenda-se, Senhor, aos discípulos, aos membros das nossas células. Que eles sejam alcançados. Nós queremos o poder do Espírito, como eles perseveraram em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder. Eu peço agora, Senhor, um novo revestimento, uma nova capacitação. Pessoas aqui, Senhor, que precisam de uma nova unção, de um novo óleo. Derrama sobre nossa cabeça óleo fresco, Senhor. Agora, a segunda coisa, vamos orar. O poder da oração. Vamos orar agora em cima disso. Senhor, aviva-nos para a oração. Desperta-nos para o mover de oração. Que cada célula tenha a sua reunião de oração. Que cada setor seja regado em oração. Que essa igreja, Senhor, tenha um mover de oração. Ajude-nos
a manter a chama da oração acesa. Reuniões de oração que vão acontecer nas células, que vão acontecer aqui, antes dos cultos, durante a semana, nos turnos da casa de oração. Nós pedimos, Senhor, um avivamento, um soprar de Deus na vida de oração do CCA, nesses dias de jejum, que nós ainda estamos jejuando. Eu oro por um despertar do Senhor em nossa vida devocional, em nossa vida de oração individual, mas também coletiva, Senhor. Desperte-nos. E a terceira coisa agora, vamos orar por unidade, irmãos. Vamos pedir um só pensamento, um só sentimento. Vamos pedir unanimidade. Senhor, nós oramos por unidade nessa igreja. Nós pedimos um só coração, um só sentir. Eu oro pela unidade das células, pela unidade, Senhor, dos setores. Eu oro pela unidade, Senhor, dos nossos irmãos, juntamente conosco. Que nós, pastores, possamos ter pessoas que estão caminhando conosco em unidade, em um só sentir, em um só pensar. Nós não queremos Babel, nós queremos Pentecostes. Nós queremos Pentecostes de novo. Senhor, nós queremos nos unir em torno da ordem de Jesus. Jesus disse para nos unirmos para a pregação do Evangelho, para a grande comissão acontecer. Nós não queremos, Senhor, estar centralizados no homem. Nós queremos colocar por terra toda Babel, toda torre erguida em redor do nosso nome. O CCA não está edificado sobre Marcos, nem sobre Cristiane, nem sobre nenhum homem, nenhuma mulher. Está sobre Jesus. Nós declaramos isso, que nós estaremos unidos em um só propósito, em um só coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que isso, fique em pé, a gente vai encerrar.